Olá, sejam mais uma vez aqui bem-vindos ao nosso podcast Sem Cerimônias. Prazer estar com você aí em casa, vendo mais um episódio comigo e com uma pessoa que acabou de chegar de viagem e está aqui, na minha frente. Só que antes de apresentar ele, eu tenho que falar dos meus parceiros queridos que estão comigo aí nesse podcast, nessa jornada. Primeiro é o Ed Pro, que está desde o início acreditando e que tem crescido e alavancado pelo Brasil. Essa plataforma que faz toda a diferença na gestão dos eventos. Para você, fornecedor, para você, noiva, noivo, para você que vai fazer aniversário. Ela contribui com excelência para a organização da sua festa. QR Code está na tela, o Instagram também, e você pode conhecer muito mais dessa plataforma. E a outra parceira é a Celebre a Sua História. Meninas incríveis que fazem celebrações por todo o Brasil e agora estão ganhando o mundo, fazendo celebrações, unindo casais e que com certeza vão fazer toda a diferença na sua celebração. Por isso, eu estou deixando também o QR Code na tela e estou deixando o Instagram para que vocês conheçam melhor. E agora sim, eu vou falar com o meu convidado que chegou diretamente de Brasília para mostrar toda a sua arte. Comigo e com vocês aí de casa, Zal Spínola. Acertei? Olá, acertou. Maravilhoso. Boa noite. Muito Coisa bom ter boa. você aqui conosco. É muito bom estar aqui, de verdade. E eu queria começar já te parabenizando por essa iniciativa maravilhosa, de verdade. Parabenizando você, seus patrocinadores. Eu sou um feliz ouvinte. Já aprendi muita coisa aqui no Sem Cerimônias, porque... E é sem cerimônias, tá? De verdade, Fica de verdade. tranquilo quanto a isso. Aqui a gente gagueja, Olha aqui aí. a gente ri, aqui a gente chora. E vamos embora. E é muito legal ver... em todos os episódios, essa conversa, ver esse lado, assim, dos fornecedores, esse lado humano de todo mundo, entendeu? E isso é muito legal, Ninguém é um prazer, máquina, um privilégio né? estar aqui. Ninguém é máquina, Ninguém é máquina, porque o pessoal olha o pessoal das festas primeiro. Ou pensa que tudo é glamour, Exato. ou pensa que a gente não tem vida. Exatamente. A gente fica vendo no Instagram e vê as pessoas fazendo tantos eventos maravilhosos, e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa não respira, ela Não dorme... respira. Tem família? Onde vivem? Como Exatamente. se alimenta, né? Uma coisa assim, como se alimenta? E aqui a gente vê que são pessoas mesmo e que é isso que faz a história por trás das pessoas que constroem coisas tão grandiosas. Então, de verdade, é um prazer estar aqui, um privilégio. Eu fico muito feliz. Zal, a gente, antes de falar de trabalho, que com certeza a gente vai falar, porque é de excelência, né? Um profissionalismo. Obrigado. Eu tenho que falar um pouquinho da sua história. A gente quer conhecer um pouquinho quem é Zal por trás das telas. Então, eu sou, desde criança, um artista mesmo. Então, para mim é inseparável. Eu sempre soube que eu queria ser artista, que eu iria ser artista. Mas, por um momento, me perdi disso. Eu concordo com a frase, se não me engano, do Picasso, que todo mundo nasce artista, a gente só esquece disso depois. E eu esqueci por um momento também, mas foi recentemente, acho que 5 anos, que eu falei assim, eu não quero viver uma vida em que eu não esteja exercendo o que eu acredito ser o meu chamado, sabe? Então, desde criança eu sou essa pessoa que eu sinto que o meu lugar no universo é ali quando eu estou desenhando, entende? Sabe? Não sei se você já teve, todo mundo já teve esse coleguinha de escola assim que estava desenhando em todo momento, que tudo que ele fazia era desenhar. Eu já fui chamado na diretoria da escola, minha mãe foi chamada, porque a professora falou assim, olha, o seu filho só quer saber de desenhar nas aulas. E isso é um problema e tal. Desde criança, assim... Desde criança. Com aula, você já tinha aula, não teve aula? Como é que foi o negócio? Foi uma coisa bem desenvolvida naturalmente mesmo. Então, eu só fui fazer... Eu fiz 1 mês de aula de desenho quando eu tinha ali 13 anos de idade, mas aí eu já sabia desenhar. E formação mesmo, depois dos 20 anos de idade, de procurar workshops, procurar na internet. Então, eu fui aprendendo de forma muito autodidata, sabe? Legal. Porque eu sentia isso que eu chamo de
quando você encontra o seu lugar no universo, você sente assim, poxa, eu tô fazendo o que eu devia estar fazendo? Para mim, eu sinto isso quando eu tô desenhando, pintando, criando alguma coisa visual, Que sabe? legal, Então, né? eu sou isso, eu sou Dom, né? artista. E é engraçado como a gente consegue visualizar isso muito de pequeno, a parte artística, né? A gente consegue visualizar. Mas Sim. antigamente era um pouquinho mais difícil, né? Do pessoal aceitar essa parte artística, Total, né? total. E eu De acho que vocês, né? eu Enfim. tenho muito a agradecer a meus pais, inclusive, meu pai, minha mãe, porque eles incentivaram isso, mas acho que o mais importante, eles não tolhiram isso, sabe? Eles não falaram, não, para disso. Por exemplo, nesse caso que a minha mãe foi chamada na escola pela diretora, falou, olha, ele só está desenhando. Aí minha mãe falou, deixa o menino desenhar, tá tudo bem. Deixa o menino desenhar. Como é que estão as notas dele? É. Eu estou vendo o boletim dele, o boletim tá bom. Então, ele está prestando atenção, ele realmente estuda. E esse realmente é o meu jeito de prestar atenção em alguma coisa. Eu sou muito auditivo. Então, muitas vezes eu posso não estar olhando para você e desenhando alguma coisa aqui, mas eu estou entendendo o que você está falando, eu estou processando isso. Então, eu agradeço muito aos meus pais por terem incentivado e falado assim, não, beleza, vai desenhar aí. Minha mãe deixava eu desenhar nas paredes de casa, fazia bagunça, Nossa! desenhava na minha própria cara. E era uma família grande? Como é que é? Uma família grande? Me conta um pouquinho. É uma família pequena, os meus pais não são mais casados, já faz bastante tempo, mas a minha família é muito artística, mas ninguém pegou esse dom para si. Então, meu pai desenhava e pintava um pouco também, mas ele nunca se reconheceu como artista, de falar, eu sou artista. A minha mãe escreve, gosta de recitar poemas, então ela tem essa parte mais das letras, mais musical. Todo mundo toca alguma coisinha, arranha o violão, mas não tem, assim, um artista. Eu falei, quer saber, eu vou mudar isso. Sou eu. Sou eu. Tem que ter um artista nessa família e eu comecei. O meu irmão também, ele tá mais pro lado musical, ele é DJ, tatuador. Então, todo mundo tem alguma coisa, assim, entendeu? Eu falei, não, alguém tem que viver da arte e falar assim, eu vou carregar isso pra mim. Que nem família que todo mundo fala assim, tem que ter um médico na família. Eu acho que tem que ter um artista também, Tem que ter, entendeu? né? E deixa eu te perguntar, você mora atualmente em Brasília, mas você nasceu em Salvador. Sim, eu sou soteropolitano, baiano com orgulho. E gosto muito da minha cidade, gosto muito da Bahia, mas amo Brasília, amo morar em Brasília, entendeu? Com quantos anos foi essa transição? Eu fui para Brasília aos 16 anos de idade. Eu falei assim, porque justamente foi no momento que mas você foi sozinho ou não? Foi com a sua família? Não, meu pai já morava em Brasília. Ah, tá. Aí eu saí de Salvador, fui para Brasília morar com meu pai. Mas nesse momento, justamente, que eu me perdi da arte, porque eu pensei assim, poxa, eu quero fazer uma faculdade, não sabia se eu ia fazer de ciência política, direito. Acabei fazendo ciência política, políticas públicas, fiz mestrado na UNB e falei assim, não é a minha vida, não, eu não quero isso para mim. Porque Deus. nada contra, assim, quem segue a carreira, legal, precisa ter gente pensando isso, mas me doía muito estar afastado da arte, entendeu? E aí... Mas foi bom ter ido para Brasília. E foi lá que eu encontrei também a minha arte. Foi lá que eu comecei e é lá que eu desenvolvi tudo isso para poder depois ir para o Brasil inteiro e agora para o mundo. Então, sou muito grato a Brasília, assim. Muito bom. Mas muito grato também à minha raiz baiana, que eu acho que me ajuda bastante. Não, com certeza, a essência ela fica. Exatamente. Dali você só vai carregando ela para outros lugares e agregando as culturas também, os valores, né? Pois, isso que você falou é muito bom. Eu acho que eu gosto de me imaginar essa pessoa que agrega coisas para si, entendeu? Eu não sou só baiano, eu não sou só agora brasiliense. Eu quero ser um brasileiro completo e mais, entendeu? Eu quero ser uma pessoa que traz as coisas da cultura do mundo e vem incorporando isso na minha arte, incorporando em formas de me expressar, entendeu? É isso que eu quero fazer, esse é o meu, Muito bom. meu chamado. E quando foi que caiu aquela maçãzinha na cabeça e falou assim, opa, vou voltar pro meu propósito? Tá aí. Foi pouco antes da pandemia, porque eu sempre tive isso, nunca deixei totalmente de lado, né? Mas tendo feito faculdade, depois mestrado, em outra coisa que não tinha nada a ver com arte,
eu fui me afastando e eu fui ficando mais triste. E eu fui me perguntando, gente, por que eu tô triste? Por que eu tô triste? Até que eu pensei assim, poxa, faz tempo que eu não crio nada, faz tempo que eu não desenho. Eu nem lembro mais se eu ainda sei desenhar, se eu ainda sei pintar. E foi aí que eu falei, quer saber, eu acho que eu quero voltar para esse caminho. E foi aí que eu bati o pé e falei, eu vou ser artista. Não sei como, mas eu vou ser artista, porque esse sempre foi meu sonho, entendeu? Então, foi por ali, 2019, 2020... que eu falei, eu vou transformar isso aqui na minha carreira. Porque tem gente que gosta de ser artista no tempo livre. Eu achava que eu seria uma dessas pessoas, sabe? Mas sabe quando você tem algo que toma conta de você por completo, assim? A arte, para mim, é desse jeito. E aí eu decidi ser artista e no caminho eu descobri que não dá para ser só artista, você tem que ser empresário também. aí eu me lasquei. Tem que ser. Entendeu? Tem que agregar mais conhecimento. Tem que agregar. Exatamente. Eita. Não dá para ser ingênuo também, achar que é só isso, é tudo tranquilidade. Aquela utopia, né? Exato. A gente tem a parte da utopia, mas ok, cadê o pé no chão, entendeu? A realidade. Eu gosto disso. Tá certo. E aí, mundo dos eventos sociais, né? Porque uma coisa é você pintar uma tela, enfim, né? Como Exato. a gente vai mostrar depois ali as fotos, numa rua, né? Ou num evento normal. Sim. Mas para um casamento, para um evento social, como é que começou? Então, justamente aí nesse momento que eu decidi que eu ia ser artista e ia descobrir como, eu falei, olha, eu tenho que mostrar a minha arte para as pessoas. E aí eu comecei a pintar nos cafés. O que eu mais gosto de pintar são pessoas. Então eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não tenho muita vergonha com a minha arte, não. Tem artista que fala assim, mas não gosto de mostrar, não olha não, porque ainda não tá bonito, sabe? Eu também não tenho, não. Me dá um papel, uma caneta que eu vou mostrar minha arte. Quero ver. No enquanto estilo você vai... ao vivo também. Não, eu não tenho problema nenhum. E você porque eu não tenho nada de artista, tá? Assim, você define para mim qual o estilo. Deve ser abstrata. Exatamente. Você faz aí que eu quero ver o seu estilo emergindo, entendeu? Tá certo. Mas é isso, eu comecei a ir nos cafés, entendeu? Eu comecei a ir em café, em restaurante, falando tipo assim, Grazi, senta aí, eu vou fazer um desenho seu, uma pintura aqui, e aí depois você me paga alguma coisa e tal. Ou eu levava as minhas obras também para mostrar para as pessoas. Rapidamente eu vi que isso não viraria muito, mas eu estava curtindo a coisa, sabe? Eu estava querendo descobrir como é que ia ser, até que a minha cunhada me falou assim, olha, eu vi uma moça que faz mais ou menos isso que você faz, só que num casamento. E era uma moça dos Estados Unidos, de Atlanta, nos Estados Unidos. E aí eu olhei e falei, gente, mas isso é muito interessante. Chegou o papel aí. Vou mostrar aqui, pode gente, falar. roda viva aqui. Porque eu preciso me concentrar. Mas eu tô prestando atenção. Não, exatamente isso. Não, eu não tenho nenhum preconceito com isso. Eu sei que a gente está prestando atenção em todos os sentidos aqui. E eu acho que, às vezes, até desenhar enquanto você escuta, aumenta a sua capacidade de prestar atenção. Então tá bom. Quero ver seu desenho. Você desenha o que você quiser, mas quero ver. Faz um desenho meu aí. Meu semblante vai mudar agora, que eu vou me concentrar. Mas foi isso, eu comecei eu vi essa moça fazendo nos casamentos, eu vi no TikTok, né? E eu falei, cara, isso é muito bom. Porque você junta a arte, que é uma coisa que eu amo fazer, pessoas, entretenimento, tá todo mundo feliz ali, bem arrumado, cheiroso, aquele cheiro de flor maravilhoso que fica no ar, aquele aroma lindo. E as pessoas vendo a sua arte, entendeu? E eu não tinha vergonha nenhuma de mostrar a minha arte. Eu falei, quer saber? Eu quero tentar. E aí, no momento que eu falei que eu queria tentar, vem aquele frio na barriga, né? Tipo assim, meu Deus do céu, mas é de verdade mesmo, é o casamento, só tem aquela hora para fazer. Se não ficar bom, não deu certo, não tem como. Mas eu falei, não tem problema, eu vou com medo mesmo. E foi aí que eu descobri o nicho que mudou a minha vida. Olha aqui que eu vou te mostrar, ó. Isso, gente. Não, isso aqui você. no museu. Eu vou assinar. Aqui. Tipo aquela história do. Olha, gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é arte. É o que isso? Isso se chama arte naif.
Que é de verdade, arte naif, que é uma arte... Viu, Felipe? Desdenhou, né? É uma arte que tem um estilo mais... Ah, É um estilo mais infantil, mas não de forma pejorativa, tá? De verdade, arte naif é um ramo da arte que artistas fizeram muito sucesso, ganham muito dinheiro até hoje. é um pouco mais infantil, É mas... infantil porque é como se você visse o mundo de uma forma colorida, de uma forma bonita, entendeu? E de uma forma simplificada, no sentido de você... Eu enxergo aqui na sua obra de arte Gente, eu adoro. Ele é técnico. um desejo de viver uma vida mais leve, entendeu? De justamente construir essa vida leve de uma casa, construindo uma casa de famílias, entendeu? Ali numa paisagem linda, com essa inocência. Não é ingenuidade, é inocência. Então, eu gostei demais. Isso aqui no museu faria muito... faria muito sucesso. A exposição aí, ó, em breve. Eu faço outros desenhos assim. Inclusive, eu faço prédio também. Prédio também? É, faço. Casa, prédio. Olha aí, ó. Tá laguinho com árvore. Aí vocês podem. Multifacetada. Gostei, gostei. Não se compara ao seu talento, mas assim, Zal, viu? É muito gostei. gostoso, assim, Gostei. de ter uma pessoa que tem uma técnica, uma visão mais artística. Você consegue deixar a coisa até mais bonita. Eu tô acreditando. É verdade, de verdade, porque a arte, eu acho que é isso que deu tão certo nos casamentos, nos eventos sociais como um todo, né? Porque tem aniversário também, evento corporativo e tudo mais. Mas ela deu tão certo porque é sobre uma visão artística de um momento que cada pessoa vai enxergar aquilo ali de uma forma diferente. E é por isso que eu quero conversar com o casal, se for seu aniversário, eu quero conversar com você, saber um pouco mais da sua história, para eu trazer a minha visão artística sobre aquele momento que está acontecendo, sabe? Então, independente do evento, cada artista vai ter uma visão diferente. Você vai fazer a sua arte de uma forma, eu vou fazer a minha arte de outra. Então, o que eu quero levar para os casais, por exemplo, não é uma pintura bem feita, necessariamente, porque justamente não cabe muito isso. Tem pinturas e pinturas. Eu quero levar a minha visão sobre o que é a história deles. Então, não tem como outra pessoa fazer o que eu faço. E não tem como eu fazer como outra pessoa faz, entendeu? Se torna único. E deixa eu te perguntar, dentro de um casamento, é uma pergunta bem técnica, tá? Porque por quando a gente está num casamento, como tem muitos fornecedores, está todo mundo focado no seu trabalho. Eu estou focada em mil coisas. Eu só quero que a pintura esteja pronta no final da celebração. Quanto tempo? Como é que funciona? Como é que você faz esse cronograma? Legal. Eu gosto de pensar, eu me dedico para o casamento o dia inteiro, literalmente. E antes do dia começar, eu já estou conversando com o casal, já quero saber da história, estou pesquisando, pensando em referências. Mas no dia mesmo, eu sempre chego pelo menos 2 horas antes no local, 2 horas antes do horário do convite. Da celebração, não é isso? Exatamente. Porque eu quero me inspirar com o local. Eu quero me inspirar com a energia daquele dia, do que está sendo montado. E eu fico, literalmente, até o final de tudo. Porque não faz sentido para mim começar a pintar alguma coisa, ter uma expressão do momento e depois ir embora. Então, mas não leva tempo para pintar. Gente, porque imagina, você pintar uma cerimônia... Sim. As pessoas sentadas... Não, e eu pinto durante... Eu começo a pintar antes da cerimônia, fico pintando na cerimônia e eu vou para a festa também para continuar a mesma obra. Nossa. Porque justamente, gente, eu tô aqui, eu quero aproveitar a energia desse dia, eu quero dar o máximo dessa energia para colocar ela na tela. Eu acredito muito que cada pincelada vai carregada disso, entendeu? De um dia que nunca vai acontecer de novo. Tipo assim, aquele dia, a sua data nunca vai se repetir. Você vai fazer aniversário lembrando daquela data. Mas aquele dia, eu gosto da ideia de que ele vai estar realmente sintetizado ali, sabe? Cada pincelada ali carrega um pouco daquilo, daquele ar, do amor que as pessoas estavam emanando. Eu gosto de pensar dessa forma mais energética mesmo, de concentrar a energia do dia nas tintas, entendeu? Então E isso é muito legal, porque no mundo que a gente vive hoje, tão tecnológico, Sim.
e com tanta rapidez, Sim. com tudo, né, as nossas mãos, você vê as pessoas buscando, por isso que eu falei, buscando essência, buscando Sim, sentido, total. né? E você acha que isso aguçou com a questão da pandemia também? Acho que sim, total, total, porque justamente foi um momento em que a gente estava super afastado uns dos outros e todo mundo morrendo de medo. E aí foi o momento que a gente conseguiu olhar de volta para dentro, né? Que foi justamente o meu momento também, que eu olhei para dentro e falei, gente, o que eu tenho aqui dentro é ser artista, é isso que eu quero trazer para as pessoas. É isso que vai trazer sentido para minha vida também. Então, acho que aguçou com a pandemia porque as pessoas falaram, poxa, a vida pode ser tão efêmera, então o que realmente importa para carregar dessa vida, para deixar depois dessa vida? E para mim a arte é justamente isso, é dizer sobre cada família o que importava para aquela família, para quando vierem os próximos, os descendentes, poderem olhar para aquela obra de arte e sentir o que era importante, quais eram os valores daquela família, entendeu? Sentir que é humano. Sentir que é humano. É Porque isso. eu acho que hoje em dia, com tanta tecnologia e facilidade, e a IA, enfim, É, as pessoas vão começar a buscar mais sim. e vai ser um pouquinho mais. Vai ter um pouquinho mais de exceção o que tem essência, o que é humano. Sabe uma reflexão que eu tenho? Vou trazer aqui sem querer nenhum tipo de polêmica com os meus amigos, parceiros, amados, fotógrafos e videomakers. Não, que fazem um Por trabalho exemplo, fazem um trabalho inclusive, excelente. tá? Sim, maravilhoso. Amo todos e admiro muito. E fico muito feliz. A gente vai mostrar algumas fotos aqui maravilhosas. Mas eu acho que a arte se destaca justamente e de uma forma complementar porque tem esse aspecto que é quase que completamente humano, de ter sido criado por mãos humanas mesmo. E as nossas mãos, elas carregam, de alguma forma, um tipo de energia para a coisa, entendeu? Pois é. E a reflexão que eu tenho é as coisas são mais valorizadas quanto mais raras elas são. Então, assim, um fotógrafo, ele tira, às vezes, 2.000, 5.000 fotos no dia de um casamento, entendeu? Eu só tenho como fazer uma pintura. Então, precisa ter fotógrafo, é super importante. Um casamento sem fotógrafo também não fica registrado na sua essência. Mas a pintura, eu quero que ela carregue essa memória de uma forma diferente, de uma forma muito mais essencial e de uma forma que também a fotografia não dá tanto espaço, que é para você criar um pouco daquele dia. Você coloca na pintura um pouco do que você viveu naquele dia, entendeu? Porque a fotografia você vê de forma completa ali o que é o rosto da pessoa, como é o vestido, todos os detalhes. E na pintura, por mais que eu busque trazer sempre, eu gosto de fazer uma pintura super detalhada, mas eu sempre deixo elementos para que você mesmo complete com o seu olhar, com o seu sentimento. E através e não tem como eu registrar tudo na pintura. O fotógrafo registra absolutamente tudo, os detalhes, o making of e tal. Eu quero que através da pintura você mesma vá lá no seu baú da memória e traga. E aí quando você faz isso, você sente que você participa. Então a pintura é isso, é muito a construção a partir da sua memória, sabe? Então Sim. isso para E mim é muito bonito. você tem, com certeza tem, né? Um Me estilo conta. específico, que você fala assim, o meu estilo é esse. Porque na arte Sim. a gente tem, né? Mas, enfim. Eu tenho inspirações. É difícil a gente ter um estilo específico enquanto o artista ainda está vivo. Porque a gente pode ir certo. mudando, entendeu? A gente pode ir construindo. E eu gosto de ser esse artista vivo que está construindo a coisa. Mas as minhas inspirações maiores são numa vertente mais realista, o realismo no sentido assim, de você retratar realmente o que você está vendo, mas um realista imaginativo, um realismo fantástico, sabe? Porque eu não quero só retratar o que eu estou vendo, eu quero retratar também qual é o sentimento daquilo ali. Vou te dar um exemplo. Já
acontece bastante de eu estar vou fazer a pintura de um casal e eu gosto de conversar com eles e trazer da história detalhes que eles querem trazer para a cerimônia. E um episódio que aconteceu uma vez foi que a noiva veio me pedir em segredo, inclusive, falar assim, olha, o avô do meu noivo faleceu há pouco tempo e era como um pai para ele e era uma figura central na família. E a gente estava contando muito com a presença dele nesse casamento, com a bênção dele nesse dia, e ele não vai poder estar lá. Será que na pintura ele pode estar lá? Então é isso, né? É um pouco do sentimento. Nossa, imagina por a emoção, trás, né? entendeu? Cara, foi uma emoção que eu quase fiquei arrependido de ter aceitado. Porque quando a família viu ele presente... Meu Deus do céu, o tanto de choro que aconteceu, eu falei, gente, acabou a festa, né? Mas foi pelo menos um choro de emoção, entendeu? Uhum. Eu fiquei preocupado no primeiro momento, assim, falei, tá tudo bem? O noivo chorou horrores, horrores, horrores. Mas foi aquele choro de emoção, de alegria, porque não é assim, não foi sobre a falta, foi da alegria de, sim, ele esteve presente. Porque olha ele aqui na pintura, entendeu? Isso me tocou o coração. E aí vou engatar na pergunta para poder saber como é a reação das pessoas quando recebem, tanto do casal quanto dos convidados, quando vem aí a obra pronta. Então, essa é a parte mais interessante do dia, é a parte que, assim que eu chego no lugar, eu já estou imaginando esse momento, porque é o momento de maior... alegria mesmo. Eu sinto como se fosse fechar o dia com chave de ouro, sabe? E aí as reações são as mais variadas possíveis, porque a personalidade das pessoas é variada, né? Mas, assim, é sempre muito bom ver o choque das pessoas. Porque, por mais que a noiva já tenha maratonado o meu Instagram, visto o TikTok inteiro, visto todos os destaques, meus sites e tudo mais... não tem como, a pintura é muito única, então o que eu vou criar para ela ali, ela nunca viu antes, nem eu nunca vi antes. E isso faz parte da adrenalina da coisa, né? E as noivas gostam muito, elas falam assim, não, eu não quero saber de muita coisa, eu quero que seja total surpresa. E aí, assim que eu revelo, é muito legal ver o choque das pessoas. Para mim, quando eu vejo que ficou bom mesmo, é quando sai um palavrão involuntário. Você fala, puta que ou o noivo, sabe? Aí eu falo, pronto, fiz um bom trabalho. Isso é muito legal. Mas aí, é palavrão, começa a chorar sem querer. Isso porque é muito legal. É revivendo a emoção daquele dia, entendeu? E eu acho que é um momento em que fecha com aquele alívio de, nossa, realmente deu tudo certo. Porque geralmente já é mais da metade para o final da festa, quando eu chamo os noivos para fazer a revelação. Tem noivo que gosta de fazer no próprio palco da festa, fala, não, vamos fazer no palco, chama aqui, e a gente vai fazer a revelação da pintura para todo mundo. Mas tem noivos que o mais tradicional é a gente vir até o cavalete e fazer aquela revelação. E aí é um momento que, assim, a noiva... Ela revive aquele dia e pensa assim, nossa, realmente deu tudo certo. A festa foi uma maravilha. O meu dia realmente foi um dia de sonho. Foi como eu sonhei. Então, é legal fazer esse momento com o casal e dar essa sensação, entendeu? E dizer de volta assim, realmente, seu dia foi maravilhoso e ele está aqui para sempre, entendeu? Ele já não vai ser esquecido amanhã, por mais que as flores apodreçam, por mais que depois o vestido vá para o guarda-roupa, por mais que as fotos fiquem no Instagram, mas no ano que vem seu feed já rolou inteiro e já você tem que ficar fazendo o TBT do casamento, mas a pintura, ela vai estar aqui sempre como esse lugar seguro de dizer assim... o nosso amor é para sempre, sabe? Ai, muito bom, muito bom. E aí, aproveitando, tem muitas perguntas aqui Por favor, na minha cabeça, manda aí. Mas eu quero aproveitar aqui porque você tem um estilo. E eu já vi que você tem, né? Você gosta de se arrumar, ter um... Gosto. Eu quero perguntar se o chapéu faz parte de todo o estilo aí que você tem. Faz parte, o chapéuzinho. Ele tem que estar aqui sempre comigo, porque
Enfim, eu gosto desse estilo e o chapéu é uma tradição dos artistas também, dos pintores. Se você for ver fotos de Monet pintando, ele estava sempre com um chapéuzinho também, porque a gente precisa se proteger um pouco da luz do sol. E aí eu adotei isso de uma forma prática, mas porque muitas vezes estou pintando no sol, mas como estilo também, porque Ficou bom. Obrigado, Ficou verdade. Verdade. E não só o estilo do chapéu, mas o estilo todo de estar bem vestido no casamento, para mim também é uma forma de elegância, que a elegância se traduz como, assim, respeito e admiração pelo outro, sabe? Por esse dia, dizer assim, poxa, eu admiro o que você está fazendo, essa atitude de criar uma nova família, de se apresentar para a sociedade como uma nova família, e eu quero estar à altura desse dia. Por isso, sempre bem vestido e com o meu chapeuzinho, que eu estava pensando até que tinha que dar um nome para ele. Isso que eu ia te perguntar, né? Não tem um nome? Então, chapéu? eu estava Fala pensando aí. um dia de dar um nome para ele, mas ainda não pensei. Mas eu acho que por ele Sei estar sempre não, na hein? minha cabeça, eu tenho que chamar ele de Gabi. Porque Gabi é minha namorada, maravilhosa, futura noiva, se ela aceitar. Mas tem que aceitar, né? Tem que Não sei, aceitar. é sempre... Não, para ela aceitar, você tem que pedir. Assim, Mas entendeu? o que é isso, Brasil? Desde quando isso? É Não, ela verdade. pode aceitar se você não pedir, então, né? É verdade, é verdade. Marca aí o... Estamos trabalhando para 5 anos, né? Porque eu já 5 sei, anos. porque eu 5 soube anos dos de namoro. bastidores, né? Sim, 5 anos de Então. namoro, esse ano 2025. E fica aí o mistério, Brasil. Será que quando vai acontecer um pedido? A Gabi vai te enforcar. Mas tá certo. Vamos ver foto? Vamos ver foto. Vamos ver foto. Quais Depois a fotos gente- será que a gente tem aí? A gente vai falar um pouquinho da carreira internacional dele, mas depois das fotos. Vamos lá. que a Depois, gente- gostei. Coisa meio depois- assim, depois dos comerciais. Continua com a gente. A gente vai ver algumas Oh! gente! Olha aí, ó. Essa é boa demais. Essa é a foto do artista, O desde... que você tentou desenhar no desde seu sempre. rosto, gente? Uma estrela? Eu também não sei. Meio- Eu tenho uma vaga lembrança desse dia, assim. Mas eu não sei exatamente o que é. E você vê que ficou do jeito de criança mesmo, assim, né? Ah, muito Mas bonitinho, acho que tava gente. tentando desenhar meio palhaço, meio festa, assim. Mas eu amo essa foto, amo esse registro. Porque é a essência que eu não quero perder, sabe? E, é claro, a gente vai ficando adulto, a vida, ela às vezes vai fustigando a gente de várias formas, né? Mas acho que a minha vontade de ser artista é a vontade de não perder uma essência dessa inocência mesmo, Genuína, né? de ser algo genuíno e que cria sem medo, sabe? E a criança, ela não fica pensando se tá bom ou se não tá bom, ela faz a arte dela e mostra isso para as outras pessoas, sabe? Eu acho que nesse sentido as crianças e os artistas têm muito a ensinar pra gente. Tá certo. Vamos ver as Gosto demais. próximas fotos. Vamos ver que agora é aleatório, tá? Vamos Bora? lá, vamos lá. Opa! Ah, essa aí. Isso era do momento que eu falei, que eu tava começando, né? Buscando. Eu já tinha um chapeuzinho. Eu já queria. Olha, momento de pandemia, de máscara, pintando na rua. E era isso, olha. Eu tava na rua, falava pra pessoa, senta aí que eu vou fazer um retrato seu. Do jeito que eu podia, um cavalete meio improvisado, com as tintas mais baratas que eu encontrei. Hoje em dia eu já uso tinta importada e tudo mais. Mas Eu só conheço a tinta guache mesmo, tá? olha aí, ó, Mas Tô brincando. dentro da tinta guache tem, vixe, N Dá pra fazer tintas. muita coisa. Dá, muita coisa. E ó, aqui já tem um retratinho da Gabi, viu? Olha aqui, ó, tá vendo? Mas, Na Gabi, foto. esse homem é apaixonado por você. Gabi. O que tá faltando pra te pedir em casamento? Gente, vamos fazer uma campanha. Escreve aqui depois aqui nos comentários. Pede a Gabi em casamento. Marca essa Olha, data. Amor É de isso aí, tem que fazer. Mas enfim, estamos em progresso, estamos trabalhando para melhor atendê-lo, sabe como é aquela coisa que você Muito vê? enrolão, gente. Mas desde sempre pintando a Gabi. Se você for ver o quarto da Gabi, tem tipo assim, uma parede só de obras minhas que eu fiz dela. Entendeu? É, Então Gabi, ela tem Ó. quadro, desenho, todo tipo de obra. Ela é Muito minha bom. musa inspiradora sempre e apoiadora. Ela faz parte de toda essa história. Ih, ela vai chorar. Ó. Vai emocionar ela. Gracinha. Linda, vamos lá. Próxima, muito bom. É. Muito bom conhecer um pouquinho mais da história dos fornecedores, viu? É gostoso, Sim, né? A gente acho que saber faz o que está toda a por diferença. trás, né?
É muito bom. Olha aí, ó. Aí já tá famoso, rico, né? Já tá saindo no jornal. Amém, amém. Rico estamos construindo, também estamos trabalhando para melhor atendê-lo. Mas, pois eu acho que foi ótimo ter saído nessa sequência as fotos, porque ali foi o comecinho e esse momento foi muito marcante para mim, de, poxa, sair na capa do jornal mais importante de Brasília, né? O Correio Brasiliense, mais tradicional, pelo menos. E a pintura ao vivo me trouxe tudo hoje. Eu sou muito grato, de verdade, porque eu me encontrei. E é engraçado ver, e acho que é muito sugestivo para todo mundo que está, né, batalhando e tudo mais, de ver que, assim, quando você faz o que é para você fazer, que você encontrou o seu lugar, as coisas crescem meio assim, sem seu lugar está ali, entendeu? Reservado. E as coisas vão crescendo, porque você faz com alegria. Quando você alinha os propósitos, exatamente, né? É mais fácil o crescimento. Exatamente. Você tem que, claro, persistir naquilo, né? Eu lembro quando o Cohen veio aqui e falou, ele falou uma coisa que ficou muito marcada para mim. O Cohen referência. Ele é referência demais. Não só no que ele faz nos casamentos, mas tudo que ele fala, tudo que ele ensina também. Mas ele falou isso, de assim, não dá para você querer fazer as coisas muito rápido, né? Não dá. Um neném não nasce com 3 meses. O neném não nasce com 3 meses, exatamente. Ele é muito didático. É muito didático, exatamente. E eu acho que é isso. Eu, na minha história com a pintura ao vivo, dentro dos casamentos, pra você fazer ideia, a gente ainda está em maio. Eu fiz 3 anos do meu primeiro casamento agora, em maio. Então, meu primeiro casamento foi maio de 2022, 2025. Amanhã eu vou pintar um casamento aqui no Copa, e no Copacabana Palace, aqui no Rio de Janeiro, dentro de 3 anos. Eu sei que isso é extremamente raro dentro da indústria dos casamentos, mas eu sei que eu ainda tô com um bebê de 3 meses, entendeu? Então, eu sei que ainda tem muita coisa que eu quero construir para evoluir. E eu gosto muito de escutar o que as pessoas têm a me dizer e de aprender. Então, a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o Cohen, com o Fabiano, da Inesquecível, eu quero escutar essas pessoas, eu quero saber o que elas têm, porque, poxa, são poços de experiência de experiência viva, pessoas que continuam fazendo coisas, entendeu? E eu falo assim, poxa, eu quero aprender com você, independente se eu sou artista, você é cerimonialista, mas eu tenho muito a aprender com você, entendeu? Então, e todo mundo se ajuda, né? Dentro de um evento, a gente trabalha ajudando, auxiliando um ao outro, né? Sim. E aí faz total diferença. Sim, acho que é bonito ver o quanto são times que vão se formando, né? Então, de pessoas que você admira, de pessoas que você está junto. Acho que isso que fez toda a diferença para mim, para poder ter saído na capa do jornal, entendeu? Isso, de verdade. Eu sou muito grato a todos os meus parceiros, fornecedores, tudo que eles me ensinam, de verdade. Tá aqui, para mim, é um ensinamento. O podcast como um todo, né? Você vai nos episódios anteriores, cara, o tanto de ensinamento que tem ali, todo mundo devia maratonar, entendeu? É muito legal, gente. Eu fico muito feliz quando tem. Porque, assim, na verdade, eu falo, gente, toda vez que eu sento aqui, eu aprendo com vocês. Legal. Porque são várias pessoas e cada um com o seu ensinamento. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas mandando mensagem, falando, nossa, para mim está sendo ótimo assistir os podcasts. Legal. Porque a gente é como é que eu posso falar? É uma galera com muito conhecimento num só lugar. Sim. Trazendo não só a vivência, né? Sua vivência, né? Suas experiências, mas também trazendo dicas, orientações, né? Se você prestar atenção, você vai pegando vários insights, né, do pessoal. É bem bacana. Fico muito feliz também. É demais, e eu acho isso maravilhoso. Parabéns de novo, inclusive. E para mim é um privilégio, poxa, estar sentado no mesmo local onde já passaram nomes tão grandes, para mim é... Você é grande, cara, olha isso. Pois é. Vê a próxima foto, olha só, maravilhoso. Vai estar aí na Vogue daqui a pouco. Poxa, já pensou? Eu quero muito. Já pensou? Essa foto podia ir pra Vogue, hein? Olha, mas tá linda demais. Isso aí foi aonde? Foi no casamento lá em Brasília, no Espaço da Lenda, maravilhoso. Lindo demais. Muito, muito lindo.
E esse pôr do sol que tem lá é muito lindo. Uma foto de um fotógrafo maravilhoso também, que eu admiro muito, lá de Brasília, o Celso Júnior. E eu amo essa foto porque ela mostra justamente o processo que eu quero que os convidados vejam. Porque eu falo para os casais, no dia a arte não é para eles. Eles vão estar ocupados demais, vivendo o dia mais feliz da vida deles, entendeu? Não tem tempo para ficar olhando a arte sendo construída. Mas os convidados, para eles é uma maravilha, é um lugar de elevação do espírito, entendeu? De falar assim, nossa, esse dia é tão importante que está virando uma obra de arte. Porque a obra de arte é uma coisa que vai durar 500 anos. Tem obra de arte 500 anos no museu. Entendeu? Você vai para a Europa, você vê coisas de, sabe, séculos e séculos atrás, milênios. Então, se um dia está virando obra de arte, é porque aquele dia é importante e vai ser lembrado pelas próximas gerações. E você vê isso se construindo, sabe? É como... É isso, é como se você pudesse ver uma construção de uma coisa que vai ultrapassar você, entendeu? Né? Muito bom. Vamos isso é muito legal. para a próxima. Tem várias fotos lindas. Olha, muito artista ele, né, Gabi? Olha aí. Tá vendo aí? A gente tem que tentar ser estiloso, né? Tá linda essa foto. Tem que tentar. Agora são várias, né? Assim, são. Eu busco justamente isso, né? De tá à altura da elegância do lugar. Então, isso para mim é muito importante. Bom, vamos ver a próxima. Nossa, que lindo. Caramba, coisa linda. Obrigado. Não, adorei essa parte aqui do vestido, assim, né? Bem... Isso. Tá vendo que eu estava te falando que é justamente esse realismo fantástico? Porque qual é a ideia aqui? Tava cheio de convidado para os dois lados, né? Durante a cerimônia, né? Mas na conversa com esse casal, foi lá na Vila Jardim, em Brasília. Porto Sol maravilhoso, eu amo esse gazebo. É um lugar que eu já pintei mais de 20 vezes, eu acho. Mas cada obra fica de um jeito diferente. E esse casal, eu falei com eles assim, gente, o que vocês querem para a obra de vocês? Ela falando assim, poxa, eu quero um dia de princesa, o vestido dela super de princesa. Mas tá uma princesa mesmo. Exatamente. E foi aí que eu falei assim, poxa, então vamos criar uma coisa como se no momento que vocês estivessem se beijando, o mundo inteiro tivesse desaparecido, ficou só vocês naquele instante ali. Aí ela falou, nossa, gostei da ideia. Aí eu falei, quero construir isso. E ainda construir um pouco também da união deles, né? Então, você vê que eles dois vão se transformando em um só, sabe? Com o movimento dele, né? do vestido. E a outra coisa que eu prezo muito na pintura é o movimento de tudo, a vibração das cores. Porque eu quero que tudo fique vivo depois, entendeu? Não quero fazer aquela pintura meio parada, assim. Eu quero que você se movimente enquanto olha para isso, sabe? Muito lindo. Próximo. Vamos ver. Clássico. Mas aí é foto. É foto, não? Não, é uma pintura, é uma pintura. Meu Deus, eu achei que fosse foto. Que coisa linda! Essa foi feita no estúdio, a partir de referências. Eu gosto de trazer isso para mostrar, porque tem muitas pessoas que vêm falar meio chateadas assim, poxa, se eu soubesse que você existia há 10 anos atrás, quando eu me casei, eu falo, não tem problema, me manda fotos, a gente vai fazer uma seleção das fotos e eu vou criar uma composição para fazer uma pintura do seu dia depois. Entendeu? Aqui, essa foi a ideia. Então, foi um casamento lindíssimo também, no Cristo. E da Ju Mota, inclusive. Ela é maravilhosa, uma influenciadora de maquiagens. Linda. E eu gosto muito dessa foto. E sou doido para pintar no Cristo ao vivo mesmo. Eu fico pensando... Vai ter a experiência. Eu fico pensando assim, uma foto com a pintura do Cristo e o Cristo, sabe? Nossa, seria maravilhoso. Perfeito. Próxima. Esse aqui é o objetivo. Tudo que eu faço é para chegar aqui. Porque a pintura no dia é para os convidados e tudo mais, mas aquele dia vai passar e a pintura vai viver para sempre. O lugar da pintura é aqui, é no lar. Eu quero que ela seja um instrumento para transformar uma casa
em um lar, sabe? Para quando seus netos chegarem em casa, eles saberem que vão encontrar a pintura do casamento da vovó, sabe? Legal. Isso traduz muito isso para mim. Poxa, são coisas que a gente tem que imaginar, né? De assim, o Gente, trabalho... eu gostaria de ter uma pintura. Vocês gostariam, meninos, de ter uma pintura? Olha aí, Seu casamento? Se você fosse fazer uma pintura do seu casamento, você escolheria qual momento? Assim? Não, eu queria fazer um casamento todo de novo. Todo de Não novo? pode, não? Pode, claro, pode. Me chama para fazer a Porque pintura. eu já casei faz muito tempo, né? Aí eu É? queria tudo de novo, né? Não, mas por Eu exemplo... vou fazer 17 anos. Caramba! Aí eu... Você vai fazer 17 anos agora de casar. Não. Olha aqui. Olha isso, Gabi. Olha. Você 17 anos. Jovem. Acabei de fazer jovem. debutante. Mas assim, eu faria tudo de novo, mas com certeza eu teria uma pintura, porque é algo que eu gostaria de ter na minha casa. Legal, olha aí. Eu gostaria Mas, por de ter na exemplo, minha você casa. preferiria fazer do momento do beijo da saída? Você preferiria fazer dos votos? Eu preferia, como eu já tenho filhos, pode comer, Posso fica à pegar? vontade. Ah, Como eu já tenho filhos e eu tenho 2 cachorros também, e eu tenho as plantas, que eu gosto muito de planta. Como eu faço libras, eu também gosto muito. Como é que eu vou botar isso? Como é que eu boto? Libras, né? Libras? Libras? É, assim, ó. Caramba. Assim, ó, libras. Libras. Isso, a mão em pé. Calma, precisa e ser assim. uma mão específica? Não, Tá. pode ser qualquer uma, mas sim, mas você fala libras. Entendeu? Oi Isso, pro pessoal de aprendendo. Libras. Tô aprendendo. Isso. E aí, tem muitas coisas que eu gostaria que tivessem nessa foto. Então, assim, seria um momento no altar, mas com as coisas que eu amo, com todas as coisas que Legal. fazem parte da minha vida. Não sei como é que seria Nossa, uma... a gente pode... Não sei exatamente como seria uma obra Eu já tô dessa. começando a imaginar um pouco, entendeu? Porque é isso, é da história de cada um, entendeu? Então, a gente poderia colocar todos esses elementos, todas as pessoas, e pessoas caninas também, Caninas. juntas, e trazer isso para a obra, mas também trazer, por exemplo, algum elemento de Libras. Às vezes alguém, ou você, ou alguém podia estar fazendo um Eu Te Amo, alguma coisa assim, entendeu? Porque... São muitas coisas, muitos elementos num dá quadro só. Porque é isso, na foto você tem que fazer uma foto de tal jeito, uma foto de outro jeito. E aí, na pintura, você junta tudo isso para contar uma história só ao longo de vários elementos da pintura, entendeu? Então, aí você vai falar, nossa, os cachorros... Então, teria muitas plantas na sua obra. Por exemplo, se você tiver, assim, tem alguma planta em casa que Eu você tenho várias. ama... Não, Você eu dá amo nome? todas Você dá as nome minhas para suas plantas? Não, elas não têm nome, mas eu amo todas as minhas plantas. A gente, depois dos bastidores, a gente vai conversar sobre isso, porque eu fico muito tempo falando sobre planta. Ah, Então, legal. então, Nossa, admiro demais, porque eu tava com um pezinho de arruda em casa, coitado. Arruda, gente, Arruda. morreu. Morreu. Ai, não tem problema. Vamos para a próxima. Vamos. Maravilhoso. Essa aí é recente. É recente. De um momento que marcou para mim, porque foi um casamento aqui no Rio, no Copacabana Palace, e de um casal que foi, assim, maravilhoso comigo também. E foi muito... E foi com o Coen, inclusive, o casamento. Então, assim, foi um aprendizado maravilhoso de estar lá, só de ver como as coisas acontecem e fluem. Isso é um aprendizado muito grande. E ter chegado lá, para mim, foi um marco, entendeu? E, assim, essa foto, para mim, simboliza justamente o que a gente pode alcançar quando a gente está alinhado com isso, mas também de que, assim, muitas vezes você é aprendendo, escutando, que você vai mais longe, porque a pessoa que você escuta, ela, de alguma forma, vai se conectando com você também. Por quê? A história de estar nesse casamento foi de ter vindo para o Rio para um evento da Inesquecível, inclusive, maravilhoso, o Wedding Plus. Esse ano não vou conseguir, porque vou estar fora do país, mas vim aqui e aí eu conheci o Coen pessoalmente, e aí que ele me apresentou para essa noiva, a noiva gostou da ideia e me trouxe para cá. Então, foi através da escuta, de conversar com o Coen, de escutar, de falar, nossa, Coen, gostei muito do que você falou, quero aprender mais e tal, me apresentar para ele, que eu pude chegar
Muito no bom, Copacabana Palace. muito bom. Então, Networking, né? É. Você está nos momentos com as pessoas certas e fazer Exatamente. essa comunicação, essa troca. É muito bom. E buscar fazer algo com o seu diferencial, entendeu? Com a sua cara mesmo, de forma personalizada. Porque não adianta se eu tivesse ali me apresentando para todo mundo. Quando eu vim nesse evento aqui no Rio, por exemplo, eu vi que muita gente ficava ali parada, calada, sem conversar com as outras pessoas, só escutando as palestras. Mas quando eu digo escutar, é escutar no 1 a 1 também, entendeu? Ir lá e falar e dar o feedback para a pessoa e falar: nossa, eu amei o que você falou, tudo bem, eu sou o Zal, eu sou fulano, eu faço isso aqui é o meu diferencial. É muito Para bom. mim, essa é a parte mais importante, assim, porque se traduz em todos os momentos dessa indústria mesmo, né? De criar eventos, de concretizações, porque se você ficar calado, parado no seu canto, você não bota nada para frente, nem para você estar nos lugares, mas também para um evento ser construído, você sabe muito mais que eu. Você não pode ficar pensando duas vezes: será que eu falo, será que eu não falo? Você tem que ir para frente, Tem que ir entendeu? fazer, não tem para onde ir. Exatamente. Tem que fazer Não o é negócio assim? acontecer. Tá Então, certo. para mim é isso que essa foto traduz. Muito bom. Tem mais foto? Legal. Ai, Nossa, gente, Hã? Ih, Essa gente, é importante. Essa é importante. É a mais importante. É a mais importante. Essa aí é a fundação de tudo. Muito lindo, gente. É o que a gente está construindo, né? A gente está construindo essa fundação. Muito bom. Enfim, a Gabi é esse porto seguro mesmo, para onde eu posso voltar sempre, porque não construir tudo isso que já veio até aqui, mas que eu quero construir ainda mais. Nada que a gente constrói vem sem dificuldades, né? Então, ter alguém ao meu lado, ter alguém ao seu lado é uma parte essencial para mim. Eu não saberia construir tudo isso e nem saberia ter um mapa para frente se não fosse a Gabi me apoiando, a Gabi acreditando, porque você querer construir a vida com um artista, né, gente? A pessoa tem que ser corajosa. Tá certo. Entendeu? Muito Mas bom. eu sou Aguardamos muito feliz. ansiosos aí, então, o pedido Beijo, de meu casamento, a data e o convite. Olha A gente só. vai- Entendeu? Entendeu? O pedido de casamento, a data e o convite. Meu Deus do céu, é muita Uma coisa. responsabilidade. Jogamos no universo. Jogamos pro universo. Vamos Mas lá. ela é linda, Fran. né? Maravilhosa. linda. Tem mais? Muito bom, muito bom. Porque, poxa, a pessoa fazer o casamento, ela Acabou? tem que ter... Encerrou? A gente encerrou com Gabi. Olha aí, ó. Gabi Zal. Ela é o sentido rola de um tudo. pedido, vai. A gente força. Olha aí, aqui no podcast... Será que rola um pedido? Toda essa aliança que a gente combinou. tira aí agora. Todas essas alianças que a gente Putz, combinou. olha aí. Pô, deu mole, né? Dei mole. Mas é bom. E aí, Zal, aproveitando, eu queria perguntar sobre a carreira internacional, que agora vocês já estão caminhando para isso. Como é que está sendo aí essa nova trajetória? Pois é, estamos nessa nova trajetória que eu estou feliz demais, mas também ansioso demais. Eu sei que tem muitas coisas que eu ainda quero descobrir lá fora. E eu estou indo fazer o meu primeiro casamento na Europa, em Roma, agora em junho. E daqui a poucos dias, domingo eu estou indo lá para a Europa. Aproveitei para levar a Gabi, a gente vai... Vai ser... Ó. Será? A gente vai dar uma Você passeada gerou lá. uma expectativa aqui no estúdio. Mas é surpresa, hein? Faz a cara de surpresa, tudinho, entendeu? Surpresa sobre o quê? Não entendo. Muito bom. Mas, pois eu tô indo lá para a Europa, isso tá sendo maravilhoso, porque para mim é sobre estar nesse lugar, abrir uma nova porta de um novo mercado, né? Mas também trazer referências de lá, porque, poxa, a arte na Europa tá em todo lugar, né? E vai ser minha primeira vez na Europa também. E o meu sonho é ser um artista realmente internacional que está sempre fazendo obras por lá, porque
eu sei que há claro, referências a lugares maravilhosos e eu sei que as pessoas também admiram muito as obras de arte lá. Então, eu quero ter períodos internacionais, entende? Então, tá aqui no Brasil, saber que eu vou ter um período lá fora, mas justamente eu estou descobrindo muitas coisas ainda. Encontrei um casal de Brasília que se apaixonou pelo meu trabalho e eu me apaixonei também por eles. E isso foi uma conexão maravilhosa, porque a noiva tinha toda a conexão com a arte, da família, a avó, ser artista e tudo mais. E ela também é artista, ela diz que não, mas ela é. Eu também sou. Olha aí, você também é, a gente viu aqui. E aí, casou muito. E aí, vou estar lá no casamento dela. Muito bom. Mas eu acho que é uma coisa até de fazer de volta a pergunta para a podcaster. Ah, meu Deus. Que é meu justamente, pai. eu sei que você faz casamentos internacionais. E como é para você, como foi construir essa carreira internacional? Porque eu tô dando os primeiros passos agora, mas você tem muito mais a dizer sobre isso e tô aqui para aprender também. Olha, então, o que acontece? Olha, viu como é que são as coisas, Felipe? Que ele veio preparado com essa pergunta no gatilho para mim. Exatamente. Eu vou fazer a pergunta de volta, eu vou devolver as coisas. Não, então, o que acontece? Eu fui primeiro para o exterior para aprender. Tá? Então, assim, fui para poder aprender, para poder saber como é que funciona mais ou menos o mercado, com pessoas experientes, né? Então, eu fui primeiro para aprender, saber como fazer. E é aquilo, quando você está preparado e a oportunidade chega, o negócio flui muito mais rápido, né? Então, mesmo que no momento, quando eu fui para lá para estudar, para aprender um pouquinho mais, eu não olhasse nenhum tipo de possibilidade, né? Para mim, no momento, eu fui aprender. Caramba. Porque eu enxerguei que em algum momento lá na frente haveria a oportunidade e eu estaria pronta para aquilo dali. E aí foi o que realmente aconteceu. Poxa. Então, às vezes, algo que você almeja lá na frente e que no momento não seja visível para você, vale a pena se preparar agora, porque lá na frente a porta pode se abrir e você vai estar ali preparadinho no gatilho. Mas você plantou também, né? Você foi, mesmo sem tivesse enxergado como que isso vai resultar em eu vir para lá, mas você foi lá e plantou a sua semente e trouxe esse conhecimento. Poxa, mas muito legal. Mas você está fazendo primeiro, você aproveita, suga tudo, aproveita tudo, aprende tudo. Eu vou estar lá volta assim, para o Brasil. Continua nessa pegada, mostra mais teu trabalho internacional e que com certeza mais portas vão se abrir. Agora, sabe uma coisa que eu percebi um pouco no casamento da Europa, nos casamentos? Eu já conversei com bastante cerimonialistas e tal, mas esse casamento ele surgiu um pouco mais recente, né? E aí eu fui conversar com outros cerimonialistas da Europa porque eu pensei, eu vou estar lá, né? Então, às vezes dá para estar em outro casamento. Mas todas as cerimonialistas me falaram assim, maravilhoso, mas nesse ano a gente já está com o orçamento todo fechado e tal, a gente vai pegar o seu contato para poder, né, eventos para o ano que vem e tal. Eu falei, gente, que coisa, porque às vezes no Brasil tem muito, você vai saber melhor do que eu, talvez seja uma outra pergunta também. Meu Deus do céu, quem é entrevistado aí? Exatamente. No Brasil, muitas vezes, acontece aquela coisa de, né, o orçamento fechou, mas olha, tá aqui, surgiu uma outra coisa, será que você quer? Lá, as cerimonialistas pareceram assim, eu cheguei no orçamento que minha noiva me falou, no teto. Eu não vou nem sugerir a ideia para ela, porque já tá no teto, entendeu? Não sei se realmente é assim, mas eu acho que assim, é muita questão cultural mesmo. É muita questão cultural. Aqui no Brasil, a gente gosta de festa. Sim. A gente vive festa. Então, é muito diferente da Europa. E você vai sentir isso também, a questão até de ornamentação, de decoração, que a gente aqui quer fazer um carnaval muito bem organizado, tá, gente? Mas um carnaval, né? E lá, eles são mais, sabe? Então, eu acho que é uma questão mais cultural mesmo. E aí a gente sabe que às vezes os noivos estão com o teto lá em cima, mas sabe que vai fazer a cereja do bolo e a gente tenta conversar para tentar encaixar também.
Mas aí é cultural, Legal. Eu acho que aqui tem muito essa coisa do sonho, né? Tipo, poxa, é o sonho, é o dia, como é que você não vai... E talvez a noiva até ficasse chateada, né? Se você descobrir uma coisa nova que você acha que ela poderia gostar e nem mostrou, entendeu? Tá Já certo. teve cerimonialista que falou assim, eu mostrei pra minha noiva, eu não falei com ela porque o orçamento já tinha passado sobre a pintura ao vivo, né? Eu não falei, mas aí a noiva veio falar comigo e falou, por que você não me mostrou o Zal? Falou, não, mas a gente já ultrapassou o orçamento em 2 vezes. Não, mas eu quero. E aí contrata, entendeu? Porque é o sonho. Eu quero ter uma pintura do dia. Show. Mas é realmente muito diferente essa coisa cultural. Quero descobrir mais. Você vai descobrir. E deixa Legal. eu te perguntar, nos teus eventos, assim, nessa carreira, teve algum mico? Alguma história que você fale assim, até hoje? Porque tem umas histórias que a gente fica rindo sozinho, né? Sim, sim. Lembra e fica rindo. Tem alguma de bastidor? Cara, de mico tem... Deixa eu ver. Tem muitas histórias dos convidados, às vezes, né? Os convidados vêm falar da pintura e, tipo assim... Não dá palpite, tem convidado dando palpite? Faz assim. Exato. Tem algum convidado? O que mais acontece, por exemplo, eu dou bastante detalhe nos noivos, mas as crianças ficam extremamente chateadas quando eu coloco alguém ali na pintura e não pinto os olhos. As crianças falam, tipo assim, a primeira coisa que a criança fala, ela olha assim, tá sem olho. Eu sei que tá sem olho, criança. Eu sei. O tio vai pintar o olho ainda. Claro que eu não falo isso pra ela na hora. Mas eu falo, é muito engraçado. A criança, ela tem, né? Exatamente. E as crianças têm um jeito de, assim, quebrar suas pernas. Você tá ali, se dedicando, falando, gente, tá ficando maravilhoso e tal. Só falta o olho. Aí a criança vem lá e vem bem no momento que você tá sem olho. Realmente, tá sem olho. Não tem como. Mas... Tem. Mas os micos geralmente são isso, das crianças ficarem chateadas com a forma que eu pintei, porque assim, mas o vestido tá de outra cor. Eu falo, não, mas eu vou colocar o branco aí, porque você vai construindo as coisas, entendeu? Então são as crianças que elas enxergam muito por detrás de tudo ali, porque elas também são artistas e elas são as maiores críticas da coisa, entendeu? E isso é muito legal. E elas não têm filtro. Elas não têm filtro, É nenhum. na hora, nenhum. na lata. E às vezes tem aquela tia também que não tem filtro, entendeu? E vai lá e fala assim, não achei tão parecido, assim. Fala, não, eu vou chegar lá. Mas o mais legal, meio que mais me agrada é quando os convidados falam assim, olha, eu vi lá atrás e eu realmente achei que não ia dar em nada, porque eu tava achando muito feio. Porque o começo da pintura é estranho mesmo. Falando, mas agora você chegou num lugar que, meu Deus do céu. Isso muito é bom. o momento que me agrada, bom. entendeu? Que começa com mico, mas pelo menos termina Fica bom no final. Exatamente. E projeto futuro, eu sei que você quer alcançar aí o mundo, mas tem algum projeto futuro além da pintura pro... Então, tem Pra alguns fora. projetos, né? É aquilo, eu decidi ser artista, mas aí descobri que tem que ser empresário, então o empresário tem que estar sempre pensando em novas ideias e tudo mais. E eu quero, além de estar sempre inovando no meu estilo artístico e construindo ele, tem isso de buscar construir a minha visão artística, mas eu também tenho buscado pensar, por exemplo, em fazer tamanhos diferentes de pintura. Eu tenho pensado muito assim, em encontrar uma noiva que queira fazer uma pintura gigantesca, entendeu? Se é você, pode me mandar uma mensagem. Se você, cerimonialista, tem uma noiva que quer fazer uma pintura enorme, me manda uma mensagem. Porque eu penso assim, tem muitos casais que têm casas muito grandes e querem ocupar uma parede de forma muito maior do que os quadros que eu tenho hoje. Já adorei a ideia. E tipo assim, poxa, eu quero me colocar desafios, entendeu? Eu quero falar, poxa, será que... Porque hoje em dia, na minha ideia, se o casal quiser pintar um outdoor, eu pinto um outdoor, entendeu? Mas eu não apresento essa possibilidade para eles. E eu tô aqui naquele momento de, assim, aquele frio na barriga de, poxa, eu quero me colocar desafios, entendeu? Nossa. Mas ainda não... É a primeira vez que eu tô falando isso para fora, assim. Mas quero estruturar essa ideia de como fazer. Se você jogou agora, falou, minha filha, agora vai voltar. Mas, além de tudo, tenho também ensinado para outros artistas. Eu digo outras porque atualmente só tenho alunas, só artistas, mas artistas em geral, que muitas pessoas começaram a me perguntar, naturalmente, poxa, como é que eu faço? Eu também queria pintar ao vivo e tal. Como é que é no dia? Como é que você se prepara? Como é que você entrega? E aí, hoje eu já tenho 11 alunas que estão aprendendo comigo. E agora eu quero expandir isso para poder
ensinar de forma mais estruturada o que eu aprendi até aqui, mas o que eu aprendi até aqui tem um limite. Então, eu quero começar também a trazer outras pessoas mais experientes para poder conversar com essas alunas, entendeu? Falar, olha só, essa pessoa tem mais experiência, a Grazi tem muito mais experiência que eu, então aprende com ela aqui durante 1 hora, 45 minutos. Isso é muito legal. E isso vai te estruturar ainda mais, porque é quando a gente ensina Sim. que a gente aprende muito mais, né? Demais, Então, demais. compartilha o conhecimento, faz todo o diferencial. É. E eu queria aproveitar para que você deixasse também um recado para o pessoal que está aí, que está começando, né? Porque você está numa carreira maravilhosa e vai crescer muito mais. Amém. Mas o pessoal que está aí começando e que almeja está entrando no mercado, está Legal. tentando. Então, eu sinto que eu estou começando também. A sensação é essa. Mas se eu tivesse que dar um recado para alguém que está começando agora, eu diria para o que deu certo para mim. Acho que é isso. Mais do que direcionamento ou conselho, eu consigo dizer o que deu certo para mim. É o que eu faço na minha mentoria, ensinando para as outras artistas. O que deu certo para mim foi ter uma confiança extrema em mim mesmo, no sentido de, assim, independente do que acontecer, eu vou fazer isso aqui dar certo. Isso funciona para a arte, mas funciona para qualquer outro ramo que você estiver buscando construir, né? Então, é uma confiança extrema, é a primeira coisa para mim, de dizer assim, eu vou fazer essa pintura, eu não sei exatamente como ela vai ficar, mas eu sei que ela vai ficar boa porque eu já decidi que ela vai ficar boa, entendeu? E, além da confiança extrema também, conversar muito com as pessoas de forma humilde, no sentido de, assim, saber que cada pessoa tem um pouco ou muito, muito a te ensinar. Então, se você souber conversar com as pessoas e trazer delas aprendizados para você, não querendo sugar delas, entendeu? Mas de fazer uma troca, como a gente fez aqui, entendeu? Como a gente sempre faz nos eventos, quando você está vendo outra pessoa trabalhar, escuta ela com carinho e humildade e veja o que você pode aprender, em vez de chegar com determinada soberba de que você sabe como é o jeito certo e aquela pessoa só está querendo te atrapalhar, entendeu? Eu acho que é mais... Isso me ajudou bastante, porque eu fiz esses contatos, as pessoas passaram a lembrar do meu trabalho e me chamar para estar em lugares incríveis como esse aqui. Ah, De verdade. que bom. De verdade, é um privilégio. Zal, Fico muito feliz. eu amei. Ai, Depois que eu bom. vou te sugar mais um pouco. Eu não vou ter nenhum tipo de... Pode tirar todo o Eu conhecimento. vou sugar mais um pouco, favor. porque aqui a gente está sempre aprendendo. Legal. E é um privilégio para mim Olha ter aí. também pessoas tão diferentes, com tanta cultura, com tanta coisa para ensinar. Ah, Então, assim, para mim é maravilhoso ter você aqui, Obrigado. tá? E volte sempre. Ah, Casa por é favor, sua, por favor. Obrigado. tá Eu bom? espero que o pessoal tenha gostado e aprendido ou se entretido com alguma coisa, porque, enfim, para mim, é esse o papel do seu podcast, do Sem Cerimônias, porque, assim, eu sempre aprendo e dou risada quando eu tô assistindo. Isso é muito legal, de Isso é verdade. ótimo, né? Ai, ó, prazer incrível. Muito, muito Prazer obrigada. Eu tenho um demais. presente para você. Meu Deus do céu. Essa realmente... Essa é a melhor parte. Essa foi inesperada. Deixa eu ver se tá tudo Ai, aqui, ó. foi ótimo. Gente, eu cheguei Gabi! do aeroporto pra cá. Gabi! Olha só. Eu vou passar para ele e depois ele passa para você, tá bom? Ah, Isso aqui é da Celebre a Sua História, que é a nossa parceira, mas patrocinadora. o presente... É gigante. Isso tudo? Que tem isso? coisa dentro. E tem coisa dentro E ainda tem por coisa cima? dentro. Agora Meu vocês Deus, vão a passear. Gabi realmente vai amar. Aí aqui cabe muita coisa, depois você vê. Nós que somos mulheres, nós olhamos tudo, né? A bolsa, a qualidade. Gente, que Aqui, legal. esse presente faz muito sentido. Aqui, eu já abrindo, gente, que eu sou muito educada, né? Não, eu posso abrir aqui? Claro, que fica à legal. vontade. Tem outra coisinha aqui dentro. Posso tirar? Mas é teu, meu filho, pode tirar. Gente, Então, aqui Como é? Me é para conta. você colocar as suas conquistas e colocar aqui dentro. Então, primeiro Caramba. casamento na Europa. Pá! que Entendeu? legal. E aí Gostei vocês demais. vão colocando aí, são muitas Além coisas. de tudo, extremamente Pedido criativo. de casamento. Pá! Ah, essa aí vai ser uma conquista, viu? Se ela aceitar ainda por cima, meu Deus do céu.
Olha. Deixa eu tirar aqui o plástico para você. Que legal. Ai, você vai preenchendo. Nossa. Celebra essa história. É isso. Quero preencher esse quadro todo. Pois Obrigado. é. Vai ser uma lembrança para sempre na nossa futura casinha. Ó, Que em breve esteja cheio de conquistas aqui. com certeza. Nossa, amei. Obrigado. Gostou? Meu Deus do céu. Um presente maravilhoso. Maravilhoso, né? De verdade. Que legal. E é isso, Zal. Muito Obrigado, obrigada Grazi. mais uma vez, tá? Valeu. Futuro brilhante, muito sucesso. Conta comigo, volte sempre. Me chama no WhatsApp. Vamos gargalhar juntos. Vamos gargalhar. Eu quero bom. aprender muito ainda com você. De Tá verdade. certo. Vamos brindar? Vamos brindar. Muito Brindar. obrigada e que venham outros papos sem cerimônias. Sem cerimônias. Obrigado.